Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 5 de março de 2026. Hoje é quinta-feira. Hoje nós estamos no nosso nono dia da 13ª caminhada de oração. O tema de hoje é Ciclos da Vida. O texto-chave vai estar em Gênesis capítulo 18, versículo 11 ao 14. Ontem nós estávamos falando, meditando sobre o envelhecimento. Hoje eu vou dar continuidade falando desse ciclo da vida que é a perimenopausa e a menopausa, que é essa transição, uma transição poderosa na vida da mulher, uma transição onde Deus nos chama para restaurar, reedificar, recomeçar grandes coisas, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E a menopausa ela dá o início ao envelhecimento, né? Ela dá início ao envelhecimento do nosso corpo devido à baixa dos hormônios. Irmãs, não vou ficar falando aqui sobre, não vou dar uma aula sobre menopausa, perimenopausa, porque eu não sou médica, não sou especialista, mas isso também a gente tem na internet, a gente tem com os nossos médicos, né? A gente pode conversar sobre isso. Claro que eu vou falar algumas coisas, mas não é o objetivo, não é esse. Tenha paciência, não pensa, esse devocional, então vou pular. Não, tenha paciência, porque Deus nos ensina todas as coisas através da sua palavra. Então, eu vou tentar trazer aqui aquilo que Deus tem me ensinado. Vamos começar pelo seguinte: se eu fizesse uma gincana de perguntas da Bíblia para todas nós, e eu perguntasse, tem algum versículo que fala sobre menopausa na Bíblia? Vocês lembram de algum? Tem versículo que fala sobre ciclo menstrual? Tem versículo que fala sobre resguardo? Então vamos lá, vamos ler Gênesis capítulo 18, no versículo 11 e 14. Abraão e Sara eram já velhos, avançado em dias, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, eu terei prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. E aí a gente já conhece a história, a profecia se cumpriu, Sara teve Isaque, Isaque significa riso, porque ela riu dessa profecia que ela achou impossível. Então, esse é um versículo que fala da menopausa, porque aqui está dizendo que Sara já havia cessado o costume das mulheres. Então, esse é um versículo que fala da menopausa. É, eu quero também já deixar aqui, eu vou fazer uma configuração aqui sobre Sara, ela ter gerado, ela ter dado à luz após a menopausa. E a menopausa, ela, ela fecha um ciclo da nossa vida, ela fecha um ciclo natural, um ciclo onde a gente, é, naturalmente, né, aos olhos natural, a gente não vai poder mais gerar. Mas isso não fecha o ciclo da nossa vida criativa, do nosso gerar espiritual, do nosso gerar criativo. Deus tem muito mais para fazer na nossa vida. Ele só está trazendo um renovo, ele está trazendo uma restauração, um, um recomeçar para a gente se alinhar para viver o segundo tempo, o segundo ato da nossa vida. Sabe quando você está no teatro? Uma vez eu fiz um devocional que eu gostei muito, que falava como se a vida fosse um show, né? E você imagina que não tem o segundo tempo? Pois é, vem o segundo tempo. E quando a gente está assistindo um teatro, não sei se você já assistiu um teatro, um show de balé, você assiste aquela primeira parte e fala, uau! E aí fecha-se a cortina, daqui a pouco vem a segunda parte e vem coisas novas ali que você fala, né? Achei que já estava até previsível a continuação do show. E é assim eu acredito que é a nossa vida depois da menopausa. Não entrei lá ainda, mas estou me preparando. Então, esse versículo, ele fala sobre isso. E Deus é poderoso para nos dar
Isaac. Deus é poderoso para nos dar Isaac depois do nosso período aí. E ela ainda fala assim: eu vou ter prazer, eu ainda terei prazer depois de velha. Eu acredito que esse prazer aqui, ela está dizendo não só o prazer de ter um filho, mas o prazer da vida sexual também, que é muito mexido com, nessa área, né? Muito mexido na vida das mulheres devido a vários sintomas. Mas vamos aqui falando primeiro das coisas da palavra, das coisas espirituais que eu quero trazer, e depois a gente entra nesses detalhes. A Bíblia também fala da importância eu não vou ler, mas em Levítico, Deus tinha até lei de como devia ser o comportamento das mulheres quando elas tivessem as suas menstruações, né? Que elas tinham que estar afastadas, considerada impura. Esse impura, irmãs, não é, é, é impura, mas assim, elas tinham que estar separadas, né? Elas tinham que estar separadas. Eu não vou entrar nessa parte da lei e tudo, mas ela tinha que ser separada. Mas se a gente for olhar com um olhar, o Senhor estava dizendo, olha, tenha um tempo sozinha aí, separadinha, descansa, né? Você imagina naquela época, as mulheres tinham trabalho pesado, carregar água, muitos filhos, ajudar em tantas coisas, fazer tantas coisas, né? O trabalho era muito mais pesado, eu acho, que da gente, né, irmãs? Tinha que matar o animal, fazer o animal, fazer seu pão, elas tinham muito serviço. E aí acho que Deus dava um tempo de descanso para elas. Fica quietinha e deixem ela quieta, não encosta nela, deixa ela quieta 7 dias. E tem muitas de nós que tem uma menstruação pesada, dolorida. Então Deus, ele em tudo ele tem a mão dele bondosa. Não vamos olhar com esse olhar cultural lá do Oriente Médio, do judaísmo, que a mulher era considerada impura. Não vamos olhar com olhar feminista. Vamos olhar com a graça e a misericórdia do Senhor, que ele estava dando um tempo de descanso para ela. Então, o ciclo menstrual, né, ele é um tempo de purificação. Ele é um tempo de purificação. Ele libera ali, você não teve a gravidez, não teve o propósito ali do óvulo, então ele libera aquilo e ele está te purificando, ele restaura seus hormônios e ele te prepara para o próximo mês. Eu lembro quando a Rebeca ela tinha uns 3 aninhos, 2, 3 anos, 3 aninhos, e acaba que não tem como você esconder, né, de uma criança, pelo menos eu, às vezes a criança vive do banheiro com a gente, né, irmã? Não deixa a gente nem fazer xixi sozinha. E aí, acabou que ela viu um dia e ela perguntou o que é isso, e eu falei assim, eu usei essa historinha para ela. Isso aqui é igual xixi e cocô. O que o corpo é o sanguinho que não presta mais e o corpo joga fora. E, e nesse dia que a gente está falando sobre isso, irmãs, porque às vezes a gente passa a vida, a gente nem presta atenção nessa importância que é o ciclo menstrual. E que a gente possa assim, entender que nosso útero, ele é o nosso vaso de gerar vida, ele é tudo de importante e ele não para depois que acabou a menstruação. Ele vai te redirecionar, te reedificar para que você desperte e use com o poder criativo que Deus quer ativar dentro de nós. Vamos ler Gênesis capítulo 3 e o versículo 15. Gênesis 3, versículo 15, Deus foi quando Adão e Eva pecou e Deus estava falando a sentença para cada um ali, né, do pecado. E Deus disse assim para a mulher: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu Deus e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Aí, vamos ler essa parte aqui também. E disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento, a tua gravidez, em meio de dores de parto, terás o filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Eu vou falar aqui da importância do nosso útero. Satanás odeia a mulher, não só pela figura feminina, pelo nosso útero. Eu lembro que a primeira pregação da minha vida que Deus me deu foi sobre isso.
Porque Satanás nos odeia? Por causa do nosso útero, do nosso poder de gerar. Tanto é que a palavra que está dizendo, o inimigo vai ser seu inimigo. O inimigo é inimigo de toda a humanidade, de todo o homem. Mas Deus não falou isso para o homem. Ele disse, ele vai ser seu inimigo. E ele também vai ser inimigo da sua descendência. E esta descendência vai ferir a cabeça dele. Mas ele vai estar ferindo o calcanhar do homem. E então essa foi a primeira pregação que Deus me deu, e ali ele já estava, né, me ativando, olhe para as mulheres, olhe para a sua vida. E porque o inimigo nos odeia, ele odeia a mulher por causa desse poder de gerar. Porque é gerando não só filhos, né, que pode transformar o mundo, pode transformar uma década, um tempo. Filho é tudo de bom, né? Filho é as nossas flechas, filho é a nossa herança. Não importa, irmãs, a luta, a dificuldade, filho é bênção. E o inimigo odeia a nossa descendência. E ele odeia o nosso útero. Então, que a gente possa, assim, entender a importância de ministrar sobre o nosso útero, de entregar com carinho, com leveza, com gratidão, todo esse tempo da nossa vida de fertilidade no natural, mas falar, pai, tá aqui o meu útero como um vaso. O nosso útero é o nosso vaso de gerar vida. Vamos falar mais aqui sobre. Então, a Bíblia ela fala de menopausa, de menstruação, de hemorragia. Vamos ver aqui a palavra lá de Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 9 fala sobre a mulher hemorrágica, né, que foi curada ali, capítulo 9, versículo 19 e 22. E Jesus levantando-se, o seguiam os discípulos. Eis que uma mulher, que durante 12 anos tinha padecido de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma, se eu apenas te tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Olha aqui, Deus curando mulher de hemorragia. Nosso corpo, nossos ciclos, tudo importa para o Senhor. Tudo importa para o Senhor. Nesse período que eu estou passando de perimenopausa, a menstruação fica muito desregulada, tem vezes que atrasa, tem vezes que vinha muito. E a última menstruação que eu tive ano passado, de dezembro para janeiro, última não, porque eu ainda estou tendo menstruação, estou tendo essa de dezembro e de janeiro, né? Estou tendo quando ela quer aparecer, né? Mas até ali ela estava indo mais regular. Eu tive uma menstruação de 22 dias, absurdamente intensa, de ter que trocar absorvente assim a cada hora. E eu ficava brincando comigo mesma, né? Agora eu acho que eu estou entendendo um tiquinho do que a mulher hemorrágica passava. Mas foi muita. Eu tive que ir no médico, tive que tomar remédio para parar o sangramento, porque estava assim parecendo xixi, de tanto absurdo que estava. E Deus importa, eu quero que a gente fique com isso bem claro, que Deus importa com tudo na nossa vida. Tudo é importante, irmãs. Se você tem filhas, né, netas, que você puder falar desse tema com elas, que a gente quebre essa tradição, né, sei lá, essa cultura nossa de reclamar que é terrível isso, esses dias horríveis, que eu não vejo a hora disso passar, que elas entendam que isso é saúde, né? É saúde enquanto a gente está produzindo os nossos hormônios, enquanto a gente está recebendo ali vitalidade, tendo o prazer de estar sendo ativada. E eu quero, entre aspas, aqui falar para vocês, mulheres mais novas, não se assustem com esse tipo de assunto, é, mas aprenda um pouquinho, deixa guardadinho no seu bom depósito, porque
não se assustem, não se falar, isso não é para mim agora. Também quero falar sobre aquelas que ainda não geraram. A primeira palavra que eu li hoje foi Gênesis, que Deus é poderoso. Ele é poderoso. E ele falou: por acaso tem alguma coisa que eu não posso fazer? Tem alguma coisa difícil, Sara? Se você tem o desejo de gerar, se você está esperando no Senhor, que Deus te surpreenda. Que Deus te surpreenda. Do fundo do meu coração, eu desejo isso para você que tem o desejo de gerar. Não desista, continue orando, continue consagrando o seu útero, continue buscando, continue entregando o seu útero para que Deus faça aquilo que Ele quer fazer. Busque também na medicina as alternativas que tiver. Não fica esperando passivamente. Busca, se tiver tratamento, faça. Se te puder fazer, tentar uma fertilização, o que você puder colaborar ali com o seu corpo para que Deus faça o milagre, porque quem gera vida é o Senhor, não é médico, mas quem coloca a vida ali é o Senhor. Se Ele decretar, não tem o que impeça. Quero, entre parênteses, também comentar aqui que na minha família, esse último ano, Deus trouxe assim uma unção de fertilidade e eu estou muito feliz, estou ansiosa para conhecer. Em um ano eu tive 3 sobrinhos, 2 sobrinhos e uma sobrinha. A minha irmã mais nova, eu acho que eu acho que eu cheguei a comentar numa das caminhadas de oração há 6 anos atrás, que ela, ela sempre foi louca para ser mãe. Eu não me lembro, mas eu acho que ela deve estar casada há uns 18 anos, no mínimo. E ela é a mais nova. Ela tinha ovário policístico, ela não conseguia engravidar. E aí ela fez a primeira in vitro dela 6 anos atrás. E ela engravidou e ela ficou muito feliz. E fez chá de bebê, e fez chá de revelação, e quartinho, e tudo. Isso antes dos 6 meses, ela já estava com tudo preparado. E eis que ela acabou entrando no trabalho de parto prematuro e perdeu o bebê de quase 6 meses. E foi muito difícil para a gente, que a gente estava naquela expectativa. Desde os últimos 6 anos, ela continua tentando, e para a honra e glória do Senhor, Deus a entregou essa bênção para ela, e hoje a bebezinha tem 3 meses e é uma boneca. Deus também trouxe de surpresa para o meu. Esse foi um bebê totalmente surpresa para o meu irmão, que casou, né, tem 3 anos. A esposa dele estava, parece, fazendo um tratamento porque ela disse que estava sentindo algo no estômago e tal. E eis que ela foi fazer um exame depois de algum tempo, que ela já tinha feito, mas não tinha dado nada, eu acho. E aí ela estava grávida, foi para o médico no dia seguinte para ver como é que estava e tal. Foi fazer ultrassom e o médico já perguntou para ela: você quer saber o sexo do bebê? Ela disse: como assim? Se eu soube que eu estou grávida ontem? Ele falou: você já está de 5 meses e meio. Então temos um menino maravilhoso, já está de 9 meses. Foi uma surpresa do Senhor, né? E ela também falou que já tinha vários problemas de menstruação desde nova. E a minha irmã, que é mãe da Helena, todo mundo já conhece aqui, né, pela caminhada de oração, as que me acompanham, tem a minha irmã, que teve a Helena, e agora tem o irmãozinho da Helena, que nasceu, vai fazer 21 dias. Eu me lembro, quem é novo aqui na caminhada de oração e não sabe, eu fui a Israel em 2020, antes de estourar a pandemia. A pandemia estourou, eu estando quase vindo embora, e quando a gente chegou, a pandemia estourou. Lá em Siló, aonde Ana orou para ter Samuel, eu fiz uma oração. Eu tenho esse videozinho que eu peguei o nome das minhas irmãs, coloquei e escrevi a frase de Raquel: dai-me filho, né? E eu orei ali, e no mês seguinte, quando eu voltei, a minha irmã, que é a mãe da Helena, já ficou grávida. Então, essas crianças, eu creio que é fruto dessa graça do Senhor. Então, para vocês, meninas que querem ter filhos, ou querem ter o primeiro que ainda não tiveram, ou querem ter outros, continue buscando, tá? Receba essa surpresa da parte do Senhor. Deus é poderoso. Vamos voltar aqui ao tema. Então, Deus, ele fala, a Bíblia fala sobre tudo isso, né? Menstruação, menopausa, hemorragia, parto, resguardo. Vocês já viram o versículo sobre resguardo? Vamos ler lá sobre resguardo. Levítico, capítulo 12,
no versículo 1 ao 5. Como que deveria ser o resguardo? Capítulo 12, versículos de 1 a 5. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel: se uma mulher conceber e tiver um menino, ela será imunda 7 dias, como nos dias da sua menstruação. Será imunda. No 8º, vai circuncidar o menino, e no versículo 4, depois ela ficará 33 dias de purificação do seu sangue. Nenhuma coisa tocará, nem entrará no santuário até que se cumpra os dias da purificação. Mas se ela tiver uma menina, ela será imunda 2 semanas, como na sua menstruação. Depois ela ficará 66 dias para se purificar do seu sangue. Cumprindo os dias da purificação dessa menina ou menino, vai trazer ao sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola por oferta do pecado à porta da tenda da congregação. Esse texto aqui é para focar nos tempos de resguardo. Olha isso, eu amo esse texto, porque às vezes a gente ouve coisas dos nossos antepassados e a gente acha que é coisa de idoso, né? Coisa de velho. Ai, minha mãe fica falando que eu não posso fazer isso, mas a palavra já dizia isso. Então, aqui tem até o tempo, ó. Se for menino, é menos tempo. Se for menina, você fica mais tempo. Se for menino, você fica. Peraí, você fica 33 dias. Se for menina, você fica 66 dias de resguardo. Esse resguardo, mais uma vez, é um ato de amor do Senhor para nós, para que a gente descanse, para que a gente se restabeleça. E a gente precisa ter essa consciência desse cuidado do Senhor com a gente. Então vamos lá, que eu ainda nem cheguei na menopausa, hein, irmãs? Vamos lá. Então, Deus nos ama e se importa conosco em cada ciclo da nossa vida. Eu creio que a menopausa é um ciclo natural que vai refletir também um ciclo espiritual. O que cessou no ciclo de anos vai abrir para um novo ciclo, e esse ciclo é criativo e vai chamar você a olhar para você e não deixe de passar, não deixa passar o tempo da visitação do Senhor nesses dias, nesse novo ciclo. A canção que eu vou deixar hoje é que não passe de mim o tempo da sua visitação. Porque de tempos em tempos Deus nos visita, Deus quer que a gente se alinhe, Deus quer que a gente entre no sobrenatural dele. Mas às vezes a gente deixa passar, porque a gente está tão tá tão no natural que a gente nem enxerga as coisas sobrenaturais. E às vezes certos ciclos da nossa vida são tão difíceis, como a menopausa, é um ciclo que vem bagunçando tudo, né? É como se fosse quase uma demolição de vamos reconstruir um monte de coisa aqui, não que estava ruim, né? Mas que eu preciso fazer algo novo, vamos dar uma limpada nessa terra e esse, como eu vou dizer, essas coisas, tanta coisa que vem, pode te distrair e de você não enxergar que tem algo também espiritual, porque nossa vida toda ela reflete o espiritual. Então não deixa passar o tempo da visitação. Ora, abençoa seu útero, ensina suas filhas a honrarem, abençoar seu corpo. Olhe para o seu útero como um vaso de vida e profetiza vida nesse vaso. Uma coisa que eu quero falar agora, para depois eu entrar em outra parte, é o seguinte: se acolha, tá? Em qualquer fase da sua vida, se acolha. Eu me acolho, tu te acolhes. Em cada fase da nossa vida, nós precisamos entender e estamos assim, precisamos nos acolher. Seja generosa com você, seja gentil, em primeiro lugar conosco. Primeiro lugar, avaliar, buscar a estratégia necessária para investir nessa nova fase. Busca estratégia, sabe? Procura médico, procura conselheiro, procura uma irmã, uma discipuladora, uma pastora. Busca ajuda. Se você não está se entendendo, busque ajuda. Ontem eu estava assistindo um filme e a mulher estava muito. é, O filme chama. Como é que chama o filme? Tomates verdes fritos, alguma coisa assim. E a mulher estava muito perdida lá, muito maluca, muito nervosa. E ela estava conversando com uma senhora no asilo, e a senhora falou assim: Você já parou? Já chegou o tempo
como é que eles usam a expressão, gente? Esqueci. Mas já chegou, já tá parando sua, né, menstruação? E ela falou, por que que tem a ver com isso? Ele falou assim, os hormônios bagunçam tudo, minha filha. Talvez você tá passando por isso. Depois ela se ativou, ela se levantou e começou a mudar um monte de coisa na vida dela, na casa dela. E aí, quando ela volta para visitar essa velhinha, a velhinha fala com ela assim, porque a velhinha tinha falado com ela, eu acho bom você procurar uns hormônios. E isso, esse filme é de 1993, hein? E aí, quando ela volta para procurar a velhinha fala assim: você não tá tomando hormônio demais, não, minha filha? Porque agora você já tá ativada demais. Então, busque se cuidar. Outra coisa por ser te acolher, não te critica, não te critica, não brinca, não faça piada com você mesmo. Eu tenho visto muito. Hoje eu me sinto incomodada. Eu não gosto de vídeos, eu não gosto de coisas que fica fazendo piada, que você faça piada com o seu corpo, sabe? Que eu tô, que eu tô gordinha, que eu tô como sei lá, não vou nem ficar repetindo, mas não faça piada com o seu corpo, não faça piada, porque você tem que se acolher. Não esconda as suas dores, as suas dificuldades atrás de piada. Tem muita gente que faz piada de si mesmo. Claro, a gente tem que rir da gente mesmo, a gente tem que ser leve, mas eu tô dizendo pessoas que não mudam, sabe? Faz piada com elas mesmas, principalmente quando tá mais cheinha. Busca entender aquilo que você não está satisfeita. Se cuide, cuidar de você faz parte do culto racional e do seu relacionamento íntimo com Deus. A Bíblia diz para a gente prestar um culto racional. Então, quando você se cuida, você está alinhando para você prestar um culto racional. Se você não se cuidar agora, como que a gente vai poder levantar nossas mãos, levantar nossa voz, né? A gente vai estar. Imagina como que a gente vai prestar um culto para o Senhor se a gente está toda dolorida, toda desalinhada, né? Às vezes vem muita enfermidade com a menopausa por falta de cuidados. Como que a gente vai estar pronta para adorar o Senhor, para fazer o que o Senhor quer na nossa vida? Deus, ele quer te ver bem, ele quer te ver feliz, ele quer te ver bonita, ele quer te ver bonita. E olha aqui que ele fala em Cantares capítulo 4, versículo 7. Tu és toda formosa, querida minha, em ti não há defeito. Essa é a visão que Deus tem de nós. Ele nos criou. A sua beleza peculiar, o seu jeito, tudo isso importa para Deus. Ele quer te ver bem e o seu padrão de beleza, seu padrão de vida, seu padrão de bem-estar, ele tem que ser baseado no design divino que Deus desenhou para você e não no modismo das influências, das influenciadoras. E claro que tem algumas boas influências por aí, com dicas legais, mas que a gente tenha sabedoria e discernimento em ouvir as pessoas. Não siga pessoas que vivem apenas pelo externo, que busca assim gastar toda sua vida como se só o corpo importasse. Busque em Deus força, disciplina, alegria e bem-estar para você cuidar de si mesma. Agora sim, agora vamos falar um pouquinho ainda, vamos falar um pouquinho da perimenopausa e vamos falar da parte que eu tenho percebido, a parte que eu mais acho que a gente tem que se preocupar. Muito mais do que calorão, muito mais do que ganho de peso, muito mais do que esses sintomas todos aí. A perimenopausa, a menopausa, ela é um momento de reconstrução. Só que com toda essa fase, se nós não estivermos atentos à voz do Espírito Santo, o que eu tenho visto e eu espero que vocês observem, é mulheres metendo os pés pelas mãos. Porque está tudo desalinhado e talvez está tudo desalinhado daquilo que nunca foi alinhado. Então, o seu corpo muda, né? O relacionamento com seus filhos muda. Você começa a cobrar mais de todo mundo. Porque você está querendo cobrar de você mesmo, você precisa cobrar de você mesmo, você precisa de se alinhar, mas está tudo tão difícil que você começa a jogar para fora a sua ira, seu nervosismo, aquilo que os hormônios também fazem. Então você começa a cobrar mais dos outros. As suas emoções mudam, o relacionamento com o marido muda. Você está mais impaciente, né? Afeta
muito a área sexual, porque a mulher perde o desejo, a mulher perde a lubrificação, ela começa a sentir não mais prazer e dor. E eu achei muito bacana aquilo que Sara falou, eu ainda sentirei prazer, né? Eu não acho que ela falou só o prazer de um filho, o prazer de fazer o filho, né? E então muitas de nós vai ter suas dificuldades. Por isso nós precisamos da luz de Cristo, por isso nós precisaremos da sabedoria, porque o que eu tenho visto é mulheres enfiando o pé em tudo, porque é um momento de despertar para você se cuidar, para você olhar para você, mas os momentos de despertar do Senhor, eles não vêm para nos destruir, eles vêm para fazer melhor. Seu relacionamento com seu marido é para ficar melhor. O seu relacionamento com seus filhos é para ficar melhor. Vai ser desafiador, mas não enfie o pé, irmãs. Não enfie o pé, porque a não ser que você tem que colocar alguns limites, né? Lógico, é para te reconstruir. Então, quem é você, né? Eu falei disso, quem é você? Quem somos nós quando isso tudo vem? Você tem que aprender a lidar com seus filhos como adultos. Você vai ficar mais carente, mas coloca tudo nos pés de Cristo. Vá lidando com as coisas pouco a pouco. Você tem que aprender a respeitar seus filhos, porque eles já são adultos. Não adianta você ficar cobrando carinho, cobrando amor, cobrando tanta coisa. Ah, porque quando vocês eram pequenos, eu fiz, e tudo isso vai afastar ainda mais as pessoas, né? Lógico que a gente precisa compartilhar com os maridos, a gente precisa deixar eles saberem, a gente precisa deixar eles a par. Olha, nós estou passando por uma fase assim, assim, assim. Coloca limite. Esses dias para trás, assim, quando começou, que eu comecei a explicar, quando eu abracei a perimenopausa, eu tive que falar com o marido, né? Que eu tô, olha, tem algumas coisas que tá mudando. E aí, não sei o que que é que ele falou um dia, que ele começou a usar isso de brincadeira, né? Qualquer coisinha, você já tá com a menopausa, né? Que não sei o quê. E de repente eu tive que cortar. Hello, não quero mais que fala isso aqui. Quem manda que sou eu, né? Olha, olha. Não quero essa brincadeira. Isso é um momento sério e eu não quero que brinque com essas coisas. Eu compartilhei para que você tenha entendimento. Então, a gente tem que colocar os limites também. Não adianta você ficar parecendo uma galinha choca. Ai, falou isso comigo. Ai, que não tá me entendendo. Ah. Não, se posiciona, fecha a sua boca na hora que precisa, se cuida e pronto. E respeita a sua fase e respeita a fase do outro. Então, o corpo muda, as marcas da idade chega com força total e a gente começa a não se reconhecer, né? Muitas começam a não se reconhecer por causa dos quilos a mais, a marca no rosto, flacidez. Então, seja gentil e generosa. Por isso eu quis falar antes de ser gentil e generosa. Você vai ter que ser cuidadosa com você. Você tem que olhar no espelho e falar: menina, hello, menina, você continua a mesma. Nós vamos passar por isso e vamos nos cuidar e vamos ser mais intencional. Lembra de ontem, que o devocional de ontem, de tantas coisas maravilhosas que eu li ali, que a gente falou? Intencional. Agora é hora de ser ainda mais intencional. Tudo vai ter que ser intencional. Você vai ter que comer intencionalmente, você vai ter que dormir intencionalmente. Eu preciso dormir mais, eu não posso mais ficar nessa vida regalada. Eu preciso beber água. Você vai começar a ser intencional em tudo. As emoções da gente vai mudando, a gente vai ficando mais restrita, como eu disse, né? Uma fase de você retirar os excessos e cuidado para você não jogar fora aquilo que você está achando que é excesso. Esse marido não é mais na hora, é um excesso, eu não quero mais. Esses filhos eu vou deixar para lá também, porque está me perturbando, é um excesso. Os netos também não quer saber muito, não, porque aí quando você vê, você vai estar sozinha. Você vai estar sozinha porque essa fase difícil que veio para te reconstruir e você deixou Satanás usar para te destruir. Então nós precisamos remir o tempo, né, cuidar de nós para não confunda essa fase
de mais, você estar mais ali você está mais reconstruindo com você afundar nas suas frustrações e em coisas passadas. Agora eu vou falar um pouquinho da menopausa para a gente terminar, na parte mais prática, né, irmãs? Tudo que eu vou falar aqui não é sobre prolongar os anos de vida, é sobre prolongar a longevidade, que é viver com mais qualidade de vida, saúde e alegria. Precisamos disso, galera, precisamos. Depois dos 40, se você está aqui e é nova, aproveite, se cuide agora. Se cuida agora. Desperta os seus cuidados agora. Se você nunca foi vaidosa e você fala, ah, irmã, eu não sou vaidosa, eu não ligo com isso. Minha querida, eu te peço, eu te imploro, desperta, porque você passar por essa fase sem ter aprendido vai ser russo. Vai ser russo, porque agora o negócio é puxado agora depois dos 40, é puxado depois dos 50 e vai ficar cada vez mais puxado. Se você aprender, ficará leve, porque Deus nos criou para a liberdade. Vamos lá. Olha uma frase que eu li num livro, vou deixar o livro aqui, todo mundo já deve conhecer o livro, né? Porque está super famoso, graças a Deus eu li ele, nem sabia que ele ia explodir quando eu li. O Cérebro da Menopausa. E é um livro que está bombando aí, porque essa cientista, ela conseguiu passar que a menopausa é muito mais do que só o ovário. A gente acha, né, e achou a vida inteira que é só cessar a menstruação, que acabou o trabalho dos ovários em produzir óvulo, mas ela afeta muito a saúde do nosso cérebro. E essa frase que estava no livro dela falava assim: a saúde dos nossos ovários depende do nosso cérebro. E a saúde do nosso cérebro depende dos nossos ovários. Então, até para você ter um útero saudável, os seus ovários, depende da saúde do seu cérebro. E o cérebro, lembra que a nossa lâmpada está aqui? Isso aqui vai ser depois eu vou ter um devocional só do cérebro. Porque se o nosso cérebro não estiver alinhado, renovado e cheio da palavra de Deus, afeta toda a nossa vida. Especialmente a nossa vida dos ovários. A menopausa e a perimenopausa ela pode ser até 10 anos antes de você entrar na menopausa. A menopausa é quando a sua menstruação para e você ficou 1 ano sem menstruar. Deu 1 ano, não veio mais, agora sim você menopausou. Mas a perimenopausa, ela pode durar até 10 anos antes, coisa que não se falavam antes, coisa que a gente não entendia. Às vezes a mulher está passando por todos aqueles sintomas antes e a gente não entende, as mulheres não entendiam, né? Então, é muito sintoma, não vou falar os sintomas, são mais de 90 sintomas, mas sonho, no meu caso, né, sono ruim, ficou um sono ruim, acordando toda hora. Teve um dia que eu fiz a conta, eu deitei 10h30, entre 10h30 e meia-noite e meia, cochilava, acordava, ia fazer xixi. Eu levantei 4 vezes para fazer xixi. Você começa uma mijação sem fim, irmãs. Ganho de peso, um ganho de peso assim excessivo, que vai, nada para aquilo, que só Jesus. Inchaço, esses são os meus sintomas, né? Inchaço, pernas inquietas. Olha que loucura, não sei se vocês já sentiram isso. Tem vários sintomas, tem sintomas assim que você nem imagina que pode ser. Pernas inquietas. Quando eu estava sentindo tudo isso, eu não estava achando que isso era perimenopausa, porque eu não estava esperando, não estava achando, estou querendo minha menopausa lá para depois de 50. Essas pernas inquietas, eu deitava para dormir e era uma mexeção. E põe a perna para cima, põe a perna para baixo, vira para lá, vira para cá e não conseguia dormir. Meu marido falava: o que, que é isso? Você parece parece que tá elétrica. E ele falou: às vezes, mesmo você dormindo, sua perna dá uma estremida. E aí eu comecei a entender que tinha que tomar, né, alguma coisa para você relaxar, o seu corpo tá agitado. E, enfim, aqui tem uns cobertorzinhos pequenininho, quadradinho, e que você liga na tomada. E eu lembrei que eu tinha isso, falei: deixa eu começar a usar isso para ver. E aí começou a aquecer um pouquinho minha perna e relaxou, e eu não tive mais isso. Mas foram meses, assim, de inquietude. Então, tudo te atrapalha o seu sono. Ou é xixi, ou é inquietude, ou é preocupação. Graças a Deus também já resolvi isso depois que eu entreguei. Tudo isso aqui que eu tô falando já tô resolvendo. O peso tô ainda na luta, né? Vamos lá.
não aguentar nada apertado. Eu comecei a tomar um pânico de coisa apertada. Assim, igual ano passado. Aqui a gente usa as roupas do inverno, depois vem, né? Você para. Então tinha uma leg que eu amava de usar no inverno, umas legs que você usa com bota, com bata. Quando chegou esse inverno que eu precisei usar as benditas da leg, eu não consigo nem terminar de vestir elas. Só delas entrar na minha canela, na minha batata da perna, eu ver que aquilo tá me apertando. E eu não tô falando de uma coisa arrochada, eu tô falando de uma calça que ela é pra ser mais apertadinha. Aquilo entra, me dá um pânico assim absurdo. Pânico mesmo, irmã. Começa, parece que tem um trem me sufocando. O negócio tá entrando na perna e tá me sufocando cá no pescoço, né? Outra coisa que aconteceu também de bota. Eu não tava conseguindo usar bota. Eu não queria saber de bota. Só que aqui no inverno eu preciso de uma bota. E eu custei achar uma bota. Eu comprei uma bota, um número maior. A meia tem que ser mais leve, para eu não sentir que tá apertando muito. Custei, orei, falei, Senhor, eu preciso de uma bota. Não tem como passar o inverno aqui sem ter uma bota, gente. É neve, é chuva, é lama, é lama, né? A lama é porque é na minha casa, tá, gente? Que é, enfim, né? Não tá cheio de lama por aí, não tá tudo asfaltado. Mas chove demais, derrete aquela neve, aonde tem a área da minha casa fica mais mole, tem que ter bota. E eu não estava conseguindo. Outra coisa, quando tentava usar a bota, eu tinha que tirar a bota do local que eu estava. Dentro da igreja, eu tinha que tirar a bota. Acredite se quiser. Tá? Tá eu lá adorando o Senhor sem bota. Gente, é cada sensação maluca. Coceira. Começou a me dar umas coceiradas na pele, coça as costas, coça o braço, coça tudo. Pele muito seca, lábios muito secos. Eu sou a louca dos cremes. Eu como creme com farinha desde quando eu era nova. Eu comecei a usar creme, eu tinha 12 anos. Eu amo creme, eu uso óleo, mas mesmo assim, uma coceira. Os lábios ressecados, eu nunca tive lábios ressecados. Eu não sei se vocês já viram, eu sou muito reparadeira, né? Assim, é natural para mim olhar alguma coisa. Não é que eu tô reparando de maldade, mas é natural. Vocês já viram mulheres que estão. Mulheres famosas, tá gravando um vídeo, elas são bonitas, tá maquiada, e de repente aqueles lábios tá seco. Eu pensava, gente, uma mulher tão bonita, rica, por que que ela deixa esses lábios ficar desse jeito? Hoje eu sei, ó, morde a língua, né? Morde a língua que você não sabe o que você fala, filha. Pode dar. Não, vamos falar mais aqui dos meus sintomas, né? Dificuldade de concentrar, uma dificuldade de concentrar violenta, esquecer e travar na hora de falar, que é o brain fog, né? Que é a névoa mental. Tem hora que eu tenho que falar, eu vou falar um negócio para minha filha, para meu marido, e o trem não sai, ele fala. Eu falo assim, espera, sério, irmãs, espera que não tá saindo. O que que é? Ou então você tá acabando de falar um negócio, já esqueceu. Isso são os meus sintomas. Mas pode dar ansiedade, tristeza, melancolia, depressão, falta de libido. Isso aqui, graças a Deus, não tenho tido, não. Os sintomas podem acontecer até 10 anos antes. A menopausa anuncia o ciclo do envelhecimento, porque tudo isso vai trazendo seu envelhecimento. Sua pele muda de uma hora para outra, a flacidez de uma hora para outra. A barriga da menopausa, com a queda do estrogênio, flacidez, ruga, dores no corpo. Ah, comecei a sentir dor também, mas peraí, descontar do joelho, né? Você vai subir a escada, as juntas ficam duras. E eu vou subir uma escada, fica ai, ai, ai. Cada degrau é um ai, 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 ai. Então, o que que a gente tem que fazer? Se aceitar, abrir para o novo, investir nos cuidados intensivos e intencional. Não vou falar mais muita coisa aqui, mas caminhada, exercício. Eu não estou falando de uma academia, e vai fazer uma musculação e virar toda durinha, saradinha, porque seria maravilhoso, né, irmã? Mas pelo amor de Deus, e nessa época dá uma preguiça danada. Então, você tem que fazer o que pode. Aquilo que a gente falou no devocional de ontem. Faz o que tem que fazer agora. O que que eu posso fazer agora? Posso fazer uma caminhada. Ah, não posso caminhar porque eu tenho problema não sei aonde, não sei aonde. Ok, vê o que que você pode fazer. Uma hidroginástica, um alongamento. O alongamento é tudo, tá? Porque a gente fica parecendo uma boneca de lata. Toda dura, precisando de óleo para ungir tudo. Hidratação, muita água, chás, né, suco verde. Você tem que se conhecer. Talvez tem coisa que não vai ser bom para você, mas você tem que se conhecer, você tem que experimentar. Investir em alimentos nutritivos, não dá mais para comer por comer, porque o metabolismo fica mais lento, o corpo exige mais nutrientes para nutrir tudo isso que está bagunçado, que está faltando, você tem que comer intencionalmente.
começar a comer coisas nutritivas. Também não vou falar disso aqui, que você que tem que se avaliar e buscar mudar. Suplementos, eu amo suplementos. Quem acompanha a caminhada de oração sabe que eu sou a fã número 1 de Complexo B. Indiquei Complexo B aqui em todas as caminhadas de oração, né? Muito antes de estar essa febre na internet, porque eu aprendi sobre o Complexo B quando eu cheguei aqui, há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos tomo Complexo B, uma das melhores vitaminas para a mente. Os suplementos têm me ajudado muito, eu já tomo, já amava e fiquei ainda mais fã. Você só tem que ter intencionalidade, saber o que é bom, né? Se puder consultar com o médico. Vai ao médico, se cuide, desperte para que não seja tarde demais. Esse é o devocional de hoje. Eu espero que tenha sido bênção. Pegue a sua porção para que vocês vivam bem, irmãs. E use muito óleo. Use óleo, faça como Esther. Entra no tratamento de Esther, 1 ano de óleo. Óleo de tudo quanto é jeito, no rosto, no corpo, no cabelo. Se cuida, se ama, invista no seu estilo, né? Muda as coisas que precisam ser mudado. Deus está chamando uma mudança. Às vezes você precisa mudar o seu corte de cabelo, precisa mudar a cor do cabelo, sabe, ficar bem. Você precisa ficar bem com você mesma. Você precisa ficar bem no tempo que você está vivendo. E é isso, irmãs. Que Deus abençoe, que Deus nos ajude. Isso é importante ser falado para que a gente dê continuidade na caminhada, alinhando corpo, alma e espírito. Tenham um bom dia. Vou deixar a nossa foto oficial da caminhada para que você olhe, veja o vaso como o seu útero, tanto é que ele foi desenhado ali, né? No lugar do nosso útero. Olhe para o seu cérebro, alinha esses dois, o seu cérebro com o vaso, como a própria ciência está falando isso, irmãs. A própria ciência está falando que o seu cérebro é conectado com o seu ovário está conectado com o seu cérebro, um influencia o outro. E nós precisamos de cura, nós precisamos ter o nosso cérebro, a nossa mente levada cativa à obediência de Cristo, para receber dele toda a vida espiritual que vai fluir no nosso corpo. Não tem como você ser super, hiper, mega espiritual com o corpo capengando, porque a energia passa e não tem como passar por um corpo que está todo, não tem como fluir. Ela vai até tentar passar, mas ela não vai fluir, porque seu corpo está todo precisando de ajuste. E não tem como você ter uma super, hiper, mega saudável, entre aspas, e não ter uma vida espiritual, porque o que sustenta o homem é o espírito do homem, e o que sustenta o espírito do homem é a vida de Deus. Por isso a gente está falando de espiritualidade, buscando na palavra aquilo que Deus tem para nós. Um beijo, fiquem com Deus, escutem a canção e vamos firme com a graça de Jesus.